Hoje a gente vai ver como se faz um carro. Bora ver? A gente veio até Sorocaba, no interior de São Paulo, para conhecer a fábrica da Toyota. Aqui é onde eles fazem o Corolla Cross. Ele é um veículo híbrido que mistura um motor elétrico e uma combustão e aproveita o melhor de cada tecnologia para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ser um carro prático e eficiente para o motorista. O Corolla Cross está dentro da categoria de carros eletrificados, só que diferente dos carros 100% elétricos, esse híbrido não recarrega a bateria na tomada. Ele mesmo produz a energia elétrica que vai usar. Antes de entrar na fábrica, é legal contar que aqui bem do lado tem um parque industrial enorme com empresas que fazem as peças que vão ser usadas nos carros da Toyota. Tem fábrica de banco, de suspensão, peças metálicas, para-choque. Por causa disso, essa fábrica da Toyota tem um estoque de peças mais enxuto. Tem até uma avenida interna ligando as fábricas e o tempo todo tem gente transportando as peças. Os motores vêm de fora, mas não é de muito longe não. É da fábrica da Toyota de Porto Feliz, que fica a uns 30 km daqui. Aqui dentro sai um carro pronto a cada 108 segundos. Tudo isso é o sistema produtivo da Toyota, o TPS. O toyotismo é tão importante que você deve ter já aprendido na escola com o nome de Just in Time. É um tipo de produção que não trabalha com estoque. As peças vão sendo feitas conforme a demanda da linha de montagem. Aqui são 430 veículos sendo produzidos ao mesmo tempo, cada um em uma etapa diferente. Em um dia, eles fazem 660 carros. E as peças de cada um já vão entrando na linha, no lugar e na ordem certa. O carro começa a ser produzido aqui, nessas chapas de aço empilhadas. Elas vão ser moldadas por 4 prensas. São máquinas muito fortes que apertam a chapa até ela ficar no formato desejado. Eles fazem uma quantidade determinada, depois trocam o molde para fazer o do outro carro. Esse é o único setor da fábrica que tem estoque, mas que só dura 4 horas. Quem diz quantas peças têm que ser produzidas é o setor seguinte, que é o da funilaria. Seguindo o TPS, essa informação vem através de cartões coloridos. Aqui a gente consegue ver cada etapa da prensa. Ela entra lisa e conforme as máquinas vão lá apertando, cada dobrinha vai sendo formada. São 73 chapas por carro. Quem junta uma coisa na outra são robôs, que trabalham na linha de funilaria. E aqui o trabalho deles é impressionante. São mais ou menos 3.000 pontos de solda. Você pode ter imaginado que aqui teria uma linha de produção para cada modelo de carro. Uma para o Yaris Hatch, outra para o Sedan, outra para o Corolla Cross. Mas não, é uma linha só por onde passam todos eles, tudo misturado. Inclusive as cores, configurações, opcionais, tudo varia. Por isso, cada carro tem uma tag que é lida pelos robôs para eles saberem como vão trabalhar. É aqui na funilaria que também é feita a gravação do número do chassi. É uma prensinha, olha só. No final já sai com cara de carro, mas ainda falta muita coisa. Para entrar no setor de pintura, eu tenho que trocar de roupa, lavar o sapato e passar por uma cabine de vento, porque aqui dentro um grão de poeira já pode atrapalhar o acabamento. A lataria passa por várias lavagens para ficar livre de graxa ou qualquer outra sujeira. Na sequência, ela recebe um tratamento contra a oxidação, que é feito nessa piscina. Aqui a tinta recebe uma carga positiva e o carro uma carga negativa. Aí os dois ficam com eletricidade estática e se atraem. A parte de baixo do carro recebe uma proteção plástica que eles chamam de bate-pedra, que protege contra pedras ou qualquer outro raspão mais violento. Aí, um selante é passado nas juntas das chapas para não acontecer infiltração de água. E agora começa a etapa final. Uma demão de primer para que a superfície fique bem uniforme, a cor e depois o verniz. Aqui não tem piscina, a tinta líquida é jogada por um spray, mas também é eletrostática. Ela e o metal se atraem eletricamente e isso garante que nenhuma frestinha vai ficar sem pintura. E a última etapa vai ser passar por um forno a 120 graus por 40 minutos. Última etapa mais ou menos, né? Porque depois eles fazem uma inspeção que você nem imagina. Olha que sala linda! Como você deve ter imaginado, a próxima etapa depois da pintura é tirar as portas. Pode parecer estranho, mas isso é feito para ficar fácil de colocar tudo que vai dentro do carro. As portas seguem por uma linha paralela e vão se encontrar exatamente com o carro de onde elas foram tiradas lá na frente. Sabe aquele robô seguidor de linha que o pessoal faz de trabalho de faculdade? Aqui a brincadeira é levada a sério. Olha a quantidade de carrinhos autônomos levando coisas atrás de mim.
E finalmente chegou a parte de encaixar todas as peças no carro como se fosse um Lego. Você deve estar vendo que aqui na linha tem vários carros diferentes sendo feitos ao mesmo tempo. É como se fosse cada pedido de um restaurante. Tem uma folha com as especificações do carro e ali diz qual acabamento vai ser usado, qual é o sistema de som, se tem teto solar ou não. E é muito louco que é tudo organizado. Apesar de vários modelos diferentes, tudo chega na ordem certa para montar. E a montagem vai acontecer em 3 linhas seguidas. A tapeçaria, a de tudo que vai preso no chassi, tipo os motores, e a dos acabamentos finais. O que a gente está vendo agora é a tapeçaria. É nessa etapa que coloca o forro no teto, no assoalho. E aqui também que é colocado o chicote elétrico, que são esse monte de cabos que vão interligar todos os equipamentos eletrônicos. E no caso do Corolla Cross, que é uma das estrelas do nosso vídeo, é aqui que é colocada a bateria do motor elétrico. Ela vai embaixo do banco traseiro para dar mais estabilidade. Aqui a gente tem uma bateria aberta, ela é formada por 28 módulos e cada um deles tem 6 células de 1,2 volts. Eles ficam conectados em série, chegando a 200 volts. E a bateria é relativamente pequena, ela não precisa ter uma autonomia tão grande, porque pode ser carregada a qualquer momento. E quando a gente pensa em matéria-prima, é uma baita de uma economia, porque com o material que a gente usa para fazer uma bateria de um veículo 100% elétrico, daria para fazer 90 dessas aqui. Enquanto o carro está sendo montado na linha principal, tem uma sublinha aqui para a montagem dos motores. O motor chega a 100 vários componentes e eles vão colocando tudo, todas as peças, até que chega o momento dele subir para o carro quando está prontinho, é só encaixar. Uma coisa que é legal de perceber é que no começo do vídeo, quando a gente viu vários robôs soldando ali, você podia ter a impressão de que aqui não trabalha quase ninguém, mas não é assim que funciona. Tem muito robô e muita ferramenta ultramoderna para todo lado, mas também tem uma integração muito legal de humanos e robôs. As pessoas aqui na fábrica são fundamentais, mas tem uma coisa, a gente não vê ninguém correndo. Tudo é muito sincronizado, sai de um setor, o outro já tá esperando. Até a pausa para o café é combinada. Entra essa tela aqui e todo mundo para ao mesmo tempo. E elas têm treinamentos constantes de segurança, por isso todo funcionário tem o poder de parar a linha de produção se vê alguma coisa errada. Esses treinamentos acontecem nos dojos, que ficam no mezanino da fábrica. As ferramentas, por exemplo, são pintadas de verde, onde pode colocar a mão, e vermelho, onde não pode. A cultura da segurança é tão forte que até para atravessar a rua tem uma regra, que é a Yoshi Yoshi. Se aponta para um lado, fala Yoshi, aponta para o outro, fala Yoshi, se não tiver ninguém passando, você vai. E aí, o Yoshi Yoshi tá em todo lugar para confirmar uma operação, para passar uma peça pesada. É isso que garante a padronização e a qualidade no trabalho. Inclusive, eles trocam de função de tempo em tempo para não cansar e fazer tudo no automático. E é nessa etapa também que vai entrar o motor híbrido. E é legal de falar que essa coisa de híbrido já existe faz tempo. E quem começou isso foi a Toyota, com o Prius, lá em 1997. Inclusive esse nome Prius vem do latim, quer dizer primeiro. A ideia do híbrido é aproveitar de um jeito muito melhor a energia, misturando o motor a combustão com os elétricos. Se você tivesse visão de raio-x e conseguisse olhar por dentro do capô do Corolla Cross, o que você ia ver é isso aqui. Além do motor a combustão, você tem 2 elétricos, o MG1 e o MG2. Quem consegue dar tração nas rodas do carro, puxar mesmo, é esse aqui. Ele vai entrar em ação nas velocidades baixas, até uns 40 km por hora, mais ou menos. Sempre o carro sai só no elétrico, no silêncio. Acima disso, a gente precisa ligar o motor a combustão. E é o MG1 que vai servir como motor de arranque, para dar a partida no motor a combustão. Só que depois disso, ele passa a funcionar como gerador. Então, em todo momento em que o motor a combustão estiver ligado, o MG1 está gerando energia e mandando para a bateria. A partir desse momento, o controle eletrônico do carro vai decidir se o motor a combustão funciona sozinho ou em conjunto com o MG2. Mas tem mais uma coisa, toda vez que você frear o carro, essa energia que normalmente a gente joga fora na forma de calor, esfregando as pastilhas no disco, vai ser reaproveitada. Esse carro usa frenagem regenerativa. No momento em que você pisar no freio, a tração dos pneus vai fazer girar esses motores elétricos, que vão funcionar como um gerador. E gerador freia. Resumindo, quando você está dirigindo, cada freadinha que você der, você está devolvendo energia para a bateria, você está recarregando a bateria. Em tudo isso que eu falei, tem 2 coisas importantes. A primeira é que esse carro nunca precisa ir na tomada, porque a bateria está sempre sendo recarregada. E a segunda é que o carro faz toda essa troca de motores sozinho, de um jeito automático, você não precisa pensar em nada. Essa é uma das preocupações da Toyota e a grande sacada dos veículos híbridos, facilitar a vida do motorista sendo simples e prático. A Toyota está fazendo esses novos veículos mais eficientes, com menos emissão de carbono, mas
para o motorista funciona exatamente do mesmo jeito, tanto para dirigir quanto para abastecer. Tá quase pronto, falta pouca coisa. Aqui são os itens finais: banco, vidro, para-choque, roda. Lembra da porta? Aqui ela encontra com o carro de novo. E agora já tá pronta, com vidro, puxador e todo o acabamento. Estamos chegando no fim da linha. A última coisa são os fluidos dos carros: radiador, óleo e gasolina. No final, os carros vão passar por uma inspeção rígida antes de serem aprovados. Alguns itens são checados no olho mesmo, inclusive passa por uma cabine com muita luz para pegar todos os detalhes, e por um chuveirão para ver se não tem água vazando. Os reprovados passam por novas inspeções para ajustar o que estiver errado. Alguns sobem direto para a cegonha, mas os que são exportados recebem essa película que é para proteger da oxidação do transporte naval. Carro pronto. Bora dirigir? Ah, que delicinha! Essa aqui é a pista de testes da Toyota. Nada como testar um carro zero numa pista de testes, hein? Vou mostrar para vocês como o carro gerencia energia. Ele me diz isso no painel, tá? Então, eu não preciso dar partida. O elétrico não dá partida. Você simplesmente pisa no acelerador e ele sai silenciosamente. Olha só, que legal. Aqui ele já me mostra que ele está usando o motor elétrico e está gastando a bateria. Normal, né? Está usando a bateria para andar. Nesse momento você não ouve praticamente nada, silêncio. Quando eu passo de uma certa velocidade, vai entrar em ação o motor a combustão junto com o elétrico. Você vê ali o amarelo e o vermelho trabalhando. A partir de uma certa velocidade, só o motor a combustão funciona. Ele traciona o carro e carrega a bateria ao mesmo tempo. O legal da pista de testes é que a velocidade máxima é de 140 km por hora. A gente não está numa rodovia pública. Agora eu vou frear. Olha só, fica azul. Isso significa que a energia está vindo das rodas para a bateria, está sendo usado o freio regenerativo. Então nesse momento a bateria está carregando, eu não estou acelerando, freando o tempo todo, a energia está voltando para a bateria. Olha que legal. Quando eu não estou fazendo nada, eu não piso nem no acelerador nem no freio, o carro vai aproveitando esse embalo para carregar a bateria. E agora mais uma vez, eu saio no elétrico, entra a combustão e assim vai. Tudo isso faz com que o carro não só seja muito silencioso, gostoso de dirigir, porque você sempre sai com o elétrico, mas também um carro muito econômico. Todo momento em que eu guardo energia para usar depois, é uma energia que eu estaria desperdiçando. Vocês sabem que no Bora Ver a gente gosta de trazer para vocês coisas que ninguém tem acesso. Então eu vou mostrar mais um carro muito especial. Esse aqui é um dos primeiros Corollas, de 1968. Um dos carros que deu início à família de veículos mais vendida no mundo. Mas a surpresa não era essa não. Você já ouviu falar do carro movido a hidrogênio? É esse aqui, ó, o Mirai. Ele é uma baita de uma promessa para o futuro, porque a poluição que ele solta, sabe o que é? Água. Ele usa uma tecnologia que chama célula combustível. Lá dentro, o hidrogênio reage com o oxigênio e forma energia elétrica e água. Essa energia elétrica é usada para alimentar os motores elétricos dele. O desafio é conseguir produzir esse hidrogênio sem prejudicar o meio ambiente. O jeito mais fácil de fazer isso é pela eletrólise, que é separar a água, que é H2O, em hidrogênio e oxigênio. Só que isso precisa de eletricidade, e se essa eletricidade vier de uma usina solar ou eólica, vira uma fonte limpa de energia. A cada 100 km ele solta 1 litro de água pelo escapamento. Quer dizer, esse carro nem tem escapamento, ele guarda essa água no reservatório e quando enche a gente pode apertar um botãozinho aqui para soltar. O legal de conhecer como um carro é construído, de ver que cada componente é pensado para ser mais eficiente possível, é que isso mostra que a Toyota, que já fabricou carros tão emblemáticos, está preocupada em produzir veículos modernos e com redução na emissão de gases de efeito estufa. E não só isso, um carro confortável, que não precisa de tomada para carregar e que pode usar a rede de postos que a gente já tem disponível em todo o Brasil.